A paz do Senhor, que Deus, nesta manhã abençoada, venha nos encher de graça e de paz, para a glória e honra do nome de Jesus. Quero aqui desejar paz a todos meus amados e queridos irmãos, a todos meus familiares, filhos, ao nosso pastor aqui da Paraíba, José Carlos de Lima. Que Deus continue abençoando, dando graça, saúde, para a missão a qual está ele a cumprir. Ao pastor Rosivaldo em Ailândia, a qual aqui estamos, e ali junto com o pastor, o dirigente da congregação, Marcos Antônio. Quero nesta manhã, nessa hora, logo mais esse vídeo vai estar no YouTube, ILDILFONSO, Ildefonso Marques. Nesta manhã quero falar a respeito do antídoto para vencer a luta. Quero compartilhar essa palavra convosco, que está em Colossenses, na carta de Paulo a Colossos, no capítulo 2, e assim diz a palavra de Deus nesta manhã. Porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Quando a gente fala aqui nesse texto aqui, que é o tema, o antídoto para vencer a luta, antídoto significa um contraveneno que tomamos. O antídoto, que nem agora muitos tomaram a vacina do Covid-19 para combater, não totalmente, mas parcialmente, o vírus. E o vírus, quando penetra, se não tiver o antídoto ou o antídoto, é igual quem é mordido por alguma serpente, alguma cobra. Eles têm lá já o antídoto ou o antídoto para aplicar e a pessoa não morrer. Mas a igreja de Colossos, na ausência do obreiro aqui que se estava lá, o obreiro Epáfras, esse obreiro ali, ele ajudava Paulo, e esse obreiro trabalhou muito, foi ver Paulo muitas das vezes na prisão, e Epáfras achava que lutava sozinho contra o inimigo. E Epáfras havia levado notícia para Paulo, ao irmão Paulo, apóstolo, que estava preso em Roma,
E Epáfras era pastor ali na igreja. Quando nós vemos aqui nessa carta da primeira epístola aos Colossenses, nós vemos aqui Colossenses capítulo 1 e 7 diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para nós é um fiel ministro de Cristo. Paulo aqui ele relata, afirma sobre a pessoa de Epáfras, fiel ministro de Cristo. E não só isso, mas aí nós vemos aí no versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aí nós vemos aqui, e aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é a saudação de Paulo à igreja, né? A igreja ali, ele sempre procurou falar assim. E Paulo, confortava os irmãos em Colossos sempre no tão grande combate a qual a igreja estava travando. E ele aqui, tão grande combate tenho por vós, ausente no corpo, mas presente no espírito. Quando ele aqui relata no versículo 5, diz assim, eu vou ler o 4 também, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Corria um risco tremendo. Aí Paulo, ele dá o antídoto para a igreja ali, para o ministro que estava ali cuidando da obra de Deus. Ele dá o antídoto, vacina a igreja contra todo o mal que estava surgindo, principalmente aí aqueles que vinham com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, eu, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Porque para o cristão, já no início da igreja e até agora, o que manda na vida do cristão é a firmeza da nossa fé. Se a nossa fé está mesmo firmada na pessoa de Cristo. E Paulo sempre procurava aí fortalecer os irmãos. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aí Paulo vem com esse antídoto para vencer a luta. Olha, assim como recebeste a Cristo, agora andai nele. Arraigados, sobreedificados nele. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. Aquelas epístolas, o Novo Testamento, a Bíblia ainda não estava, naquela época, ela ainda não tinha esses 66 livros que estão nas nossas mãos. Tinha ainda os pergaminhos. Aí ele vem de novo, colocando um antídoto para a igreja de Colossos, dizendo assim, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo tradições de homens e segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse antídoto, tem muitos ainda que precisa tomar, porque já foram contaminados, já se deixaram levar por filosofias, por vãs sutilezas e por tradições de homens, seguindo o que o homem determina e não as sagradas Escrituras e os ensinamentos de Cristo Jesus, e logo após, imitando Jesus, a qual foi chamado para pregar as boas novas e ensinar os gentios. E esse evangelho, ele avançou e chegou agora, nações, tribos, línguas, e chegou no Brasil. E eu louvo a Deus por isso. Ô irmão Ildefonso, Paulo aí, ele sempre dava o antídoto, sim, procurava, né? E a essência do antídoto para vencer, qual que é essa essência? Qual que é a essência que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, ele recomenda para a igreja? A essência desse antídoto para vencer está aí no versículo 2, que diz assim: para que os seus corações sejam consolados. Pronto. Coragem. Vamos dizer, esse antídoto se chama coragem. Corações consolados e confortados. Veja bem, se nós não tivermos o antídoto para dar para a igreja, muitos têm judiado, massacrado, tem irmão chegado, quebrado, machucado, e sai, pior ainda, que tem que ir para o UTI. Mas a palavra de Deus diz, com esse antídoto, coragem. E corações consolados e confortados precisa ser encorajados, como a palavra de Deus ensina no capítulo de Josué. Veja bem, o capítulo lá, depois de Moisés, o seu sucessor, porque sempre vai ter um sucessor, e sempre Deus vai preparar um, ainda que o homem não prepare um sucessor para ele, Deus levanta até das cinzas, Deus levanta do pó do monturo e faz dele príncipe para sentar no lugar a qual Deus quer. Então observe bem que esse o antídoto, diz assim a palavra de Deus: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas antes, ele no versículo 7, ele diz: não somente esforça-te, mas tem de muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares, e não te aparte da tua boca o livro da lei. Antes nela
medita nela de dia e de noite, para que tendes cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Se o cristão não se alimenta da palavra, não lê a palavra, não lê as escrituras, ele nunca vai ter condição de ser vacinado. É presa fácil para ser contaminado e morrer. Essa morte, ela é espiritual, mas também sabemos que todos vamos um dia morrer e vamos voltar ao pó, ao corpo, mas o espírito não. Então entenda bem, não só isso, a Bíblia sempre fala de Deus falando, eu sou contigo. E nós hoje cremos na palavra é por fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz assim, ainda, olha bem. Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, e a ti te escolhi, e não te rejeitei, quer dizer, não coloquei repelente algum, eu te aceitei, do jeito que você é. Isso Deus falando pela boca do profeta. Aí ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Porque o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Deus usando a boca do profeta Isaías aí no capítulo 41, dessa forma. Mas não foi só aí não. Nós podemos ainda falar um pouco mais alguma coisa aí. Quando nós vemos aí uma passagem no livro, a qual também o profeta Daniel, a palavra veio para o profeta Daniel, ali no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, qual foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Belsazar, o deus da Pérsia. O nome foi dado a Daniel de Belsazar segundo os deuses dos Medo e dos Persas. Aí mudaram o nome de Daniel para Belsazar. E a palavra é verdadeira. E trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu esta palavra. E teve entendimento da visão. Diz a palavra de Deus agora no versículo 2, que naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 dias ou 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas.
o versículo 5 diz assim: e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços como os pés, como cor de bronze açacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não viram. E não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ei, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormeci. E eis que uma mão me tocou, e que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender, e que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Observe bem. Aí a palavra ainda veio a Daniel dizendo assim: não temas, homem muito desejado. Pai seja contigo. Anima-te. Anima-te sim. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Essa maneira, essa forma, isso é antídoto para, na hora da luta, nós se fortalecer. Ninguém quer machucar seus filhos. E por que machucar a menina dos olhos de Deus? Sendo que você tem antídoto ou antídoto. Por que maltratar as ovelhas que não são suas? Por que falar palavras que não vai fortalecer, mas vai matar, machucar mais ainda? Não é assim. Então, a essência, o antídoto para vencer é coragem. E corações consolados e confortados. O coração triste, amargurado ou em pedaços pelas circunstâncias da vida, até turbados,
né? Andando no propósito do seu coração, a qual às vezes a pessoa vai à ruína, porque quem anda segundo os propósitos do seu próprio eu, do seu coração, acha que você não deve estar sendo guiado por nada. Saiba, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, enviou o Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está atuando. E Ele não quer que você ande só. Às vezes tem um ditado que diz assim, é melhor só do que mal acompanhado. É um ditado popular, mas eu digo, é melhor deixar o Espírito Santo te guiar, te consolar, te confortar, te preparar, como Ele está preparando a humanidade como noiva para o Cordeiro e entregar nas suas mãos as pessoas salvas. Salvas, que eu quero dizer, é liberta do opressor, liberta do espírito das trevas, do espírito maligno, a qual Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Veja bem, a nossa luta não é eu brigar com ninguém, com o meu próximo, não. Minha luta não é essa. A minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Veja bem, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra esses. É contra esses demônios. Eu não falo diabo, eu falo demônios. Que o diabo, ele não se divide, não pode estar aqui e ali. Ele não pode estar aqui na Paraíba e estar em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro estado do país. Por quê? Ele não é onipotente. Entenda bem. Então, veja bem, o coração triste e amargurado em pedaço e tal, ele leva à ruína, sim. A palavra de Deus, pelo profeta Jeremias, no capítulo 13, aqui o profeta Jeremias, ele narra uma situação comparando a situação do povo. E o povo, a humanidade, que fala que tem Deus, mas não tem comunhão com Ele. Fala que tem Deus, mas não tem ligamento nenhum. Não conversa com Ele. Não ouve o que Ele diz. Aí, aqui o profeta, Deus fala para o profeta fazer aqui uma simbologia do cativeiro representado por um cinto de linho. Por quê? Jeremias profetizou para o povo de Israel e o povo de Judá. E falou que Deus ia levá-los para o cativeiro. Foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todos para a Babilônia e dominou o povo de Israel. E veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo, por quê? A primeira vez tinha vindo a palavra a Jeremias, assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombros, mas não metas na água. Aí ele foi
comprou o cinto, conforme a palavra que o Senhor havia proposto. Pôs o cinto sobre os lombos. E aí veio a palavra, pela segunda vez, a Jeremias. Toma o cinto que comprastes, traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, ao rio Eufrates. Esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Meu Deus, que mistério. Até canta lá. Mistério profundo. Meu Deus. Esconde na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei e que escondeste ali. E fui eu ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. E para nada prestava o cinto. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Esse povo maligno, e que se recusa a ouvir as minhas palavras, e que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclina-se diante deles, será tal como esse cinto que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me serem por povo, e eu por nome e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Um coração que não ouve a palavra de Deus, porque o avisado vendo o mal, ele se afasta. Mas, quando não ouve, aí vem a sentença. O irmão Ildefonso. A igreja, com os cristãos, precisa ter ânimo e coragem. Ter condições para vencer e como um rolo que passa por cima de tudo. Ouvindo o ensinamento de Cristo. Quando nós vemos aí, olha, Jesus chegou para o povo e disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Aí disse Tomé:
Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aí disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Coração turbado, coração que está cocheando, que está batendo forte, se não tiver antídoto, desfalece. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus ele vem de novo falando para os discípulos e dizendo assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Não ficar com o coração turbado. Tenho-vos dito isso, olha bem, para que em mim, em Jesus Cristo, tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Isso traz alegria. Quem está em Jesus Cristo não fica com o coração turbado. Ele ouve o que Deus fala. Não faz como o povo de Israel e o povo de Judá estavam fazendo e nem deram ouvidos. E foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Escravos. E teve um período para ficar ali. Mas tudo bem. O inimigo sabe aproveitar onde há desarmonia, onde há desunião. Ele opera com desânimo. Ele opera. Ele põe, enxerta na mente das pessoas para desviá-los cada vez mais e distanciá-los da presença do nosso Deus e da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. O inimigo é como o treinador de boxe. O inimigo. Treinador de boxe. Treinador de boxe, ele está treinando a pessoa. Oh! Cuidado, hein? Você deixou entrar e vazou um soco. Embaixo, no queixo. Tá vazando, hein? Você precisa se cobrir aí. Você precisa colocar antídoto. Tá vazando. Você vai perder a luta. O treinador está sempre avisando onde é que a área que está te causando derrota. Mas observe bem. O povo de Israel, o povo hebreu, aqui, que é o povo de Israel que Deus tirou com braço forte, nós vemos aqui uma passagem no livro aqui de Números, que diz assim, um texto, ela é meio longo, mas eu vou aqui só... Vou aqui só pegar aqui alguns textos, né? Que quando ali Caleb e Josué, né? Quando eles ali foram ver a terra de Canaã, a terra a qual Deus tinha prometido que ia dar ao povo, e eles lá quando chegaram nessa terra,
E viram grandes... O povo viu as dificuldades que tinha na terra, né? E diz aqui, por que, pois, decorais o coração dos filhos de Israel? Esse decorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Esse descorajar é a obra do mal. É a obra daqueles que são maldosos, cruéis, sanguinários. Homens, pessoas sem Deus. Que nós sempre vamos encontrar pessoas tentando nos descorajar. Isso não é antídoto, nem antídoto. Isso é veneno que para matar mais. Quando alguém vem descorajar, não vem nos animar, vem nos enfraquecer mais ainda, nos levar mais ainda à derrota. É veneno, cuidado. E aqui os filhos de Israel foram descorajados, né? Para não passarem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais quando os mandei a Cades Barneia a ver essa terra. Quando Deus ali tinha mandado, na direção de Moisés, e foram Caleb e Josué ali, para aquela terra. E chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viesse a terra e que o Senhor havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo, de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos e para cima, não verão a terra que jurei a Abraão. Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefone, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Aqui tem um antídoto, que aí diz que eles perseveraram em seguir ao Senhor. E nessa perseverança, eles tiveram êxito. Então, vamos lá. O antídoto, a essência do antídoto para vencer, corações consolados e confortados, com coragem. 2. O vínculo é estar unidos em amor, a qual aqui, em Números 32, eles trouxeram uma palavra de desânimo. E os filhos de Gade e os filhos de Rubens tentaram desanimar o povo. Foi os filhos, olha bem, foi os filhos de Gade e os filhos de Rubens, que tentaram desanimar o povo para não ir à terra que o Senhor havia determinado. Nós podemos observar aí no versículo 5. E disseram mais, se acharem graça aos olhos, dar-te-ei essa terra a teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Eles desanimaram. E quando aqui a carta de Paulo aos Colossos, eles enfrentaram heresias, mas eles, quando enfrentaram as heresias, como diz o texto aí, enfrentaram homens
que vieram, olha bem, com filosofias, com subtilezas e com tradições de homens. Enfrentaram heresias, a qual hoje, naquela época, já tinha. E hoje, não vou falar que duplificou, mas não tem nem cálculo do que hoje aumentaram desses, tentando desviar-te e te afastar-te mais ainda da presença de Deus. A essência aqui, o vínculo, é estáis unidos em amor. Os irmãos de Colossos, eles enfrentaram e precisavam estar unidos para vencer. E quando fala de estar unidos, aí diz aí, olha, para que os seus corações sejam consolados. Um coração, depois de ser consolado, agora precisa estar unidos em caridade, quer dizer, unidos em amor. Unidos no mesmo objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Arrancar das garras do demônio todos aqueles que estão presos na prática da iniquidade, do pecado, na prática da maldade. Estão presos. E nós temos que estar no mesmo objetivo e não brigar um com o outro. Não estar com ódio um com o outro e nem provocando a ira um do outro. Mas sim que a nossa peleja, como já disse, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então nós temos que estar unidos em amor no mesmo objetivo. No mesmo amor. Não odiando uns aos outros. Na mesma alegria, vendo teu irmão prosperar. E eu te digo que muitos às vezes não querem ver teu irmão prosperar. Vou contar aqui uma historinha. Tinha 2 irmãos que tinham comércio. E na mesma rua. Na mesma rua. Um de um lado, o outro do outro. E esses irmãos, eles ficavam observando quem entrava no comércio do outro. Mas tinha um que tinha um coração bom. Ele queria que também o seu irmão prosperasse sempre naquele dia, como nos outros. Mas esse outro irmão, ele não queria ver seu irmão prosperar, por ele não entrava ninguém dentro do seu comércio. Tudo bem. Aí o anjo veio ao irmão que não queria ver o seu irmão próspero. E falou para ele, olha, pede o que quiseres. É como eu vejo essa passagem do rei ali falando para Esther, olha, até a metade do reino te darei. É como também o rei Herodes, quando a filha de Herodias dançou, alegrou o coração do rei e falou para ela, olha, pede o que tu quiseres, até a metade do reino te darei. Aí o anjo chega para esse irmão e diz, olha, pede. Aí ele falou, posso pedir mesmo? Pode. Pede o que tu quiser. Aí eu queria melhorar mais aqui o meu armazém, crescer ele um pouco mais. Rapaz, pede mesmo. Pede um hipermercado. Pede aí um tipo atacadão. Para você vender mesmo com força. Vender de quilo, vender no varejo, vender no atacado. Posso pedir? Pode. Eu queria um barquinho para mim, de vez em quando, atravessar o rio e pescar um peixinho. Rapaz, peça um iate, um navio. Posso pedir mesmo? Então, eu quero um navio. E foi falando. E o anjo está falando, pede coisas grandes que o Senhor tem para dar.
Aí, quando ele findou de pedir, o anjo falou para ele: e aí, não tem mais nada? Não. Então você vai receber tudo isso que você pediu, tá bom? Glória, aleluias. Ele falou assim, ficou feliz. Aí o anjo chega para ele e fala assim: só que o teu irmão vai receber em dobro. Não quero. Renunciou na hora o que ele queria, porque o seu irmão ia receber em dobro. E ele falou: não quero nada disso, mas posso pedir uma coisa? O anjo falou: pode, vai, eu vou te conceder. Você negou tudo isso aí, mas peça um pedido, eu vou te dar. Eu queria ter um olho só. Queria ter só um olho. Não queria ter dois, não. É isso mesmo que você quer? Por que você só quer ter um olho? É porque se eu tiver só um olho, meu irmão vai ter ali em dobro. Ele não vai ter nenhum olho e eu vou ter um. Tem pessoa que não sabe ver, não fica feliz, não se alegra com a prosperidade do irmão. Precisamos estar unidos, ser companheiros leais e não desprezando o teu irmão. Porque tem pessoas que selecionam, acham que dali eu vou tirar proveito, dali eu vou tirar até selfie com ele. Não é assim. Esse unidos, nesse companheirismo, não é desprezando os outros, fazendo acepção de pessoas. Unidos na esperança. Qual é a esperança da igreja? É a vinda de Cristo Jesus. Nós temos que estar unidos. E quando a palavra de Deus, pelo apóstolo Pedro, ele diz assim, a palavra de Deus, Pedro, a primeira epístola de Pedro, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, mas para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, e que parece e é provado pelo fogo, ele perece. O ouro é muito mais, olha, é provado pelo fogo e se ache agora. O ouro provado que perece, é provado pelo fogo, agora se acha agora em louvor, em honra e glória na revelação de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós podemos estar entristeçados, mas assim como o ouro é provado e ele perece para ser purificado, que acha também em nós como ouro provado. Agora, nessa prova, nós precisamos se achar em louvor, honra e glória. Terceiro item, terceiro antídoto, é que na convicção, agora aí é na convicção, quer dizer, enriquecidos na plenitude da inteligência. E quando aqui Paulo fala assim aos irmãos de Colossos, na carta de Éfesos, ele também ali, ele diz assim, veja bem, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vou dar uma paradinha nesse versículo.
a igreja do Salvador Jesus Cristo, e Paulo ensinando a graça de nosso Salvador Jesus, o intuito maior para a vida dos crentes é para que Cristo habite pela fé no coração de cada um. É um antídoto que não derruba crente. Quando Cristo habita. E a palavra de Deus lá em Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, porque quem está em Cristo, além de ser nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas aí há paz abundante no seu interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Olhe bem, olha o que é o ensinamento, o antídoto para vencer a luta. Arraigados e fundados em amor. Quando fala aí o arraigados, é igual uma árvore que a sua raiz. Arraigados é uma árvore que a raiz dela busca água. Quando encontra uma pedra, a raiz se desvia e vai se aprofundando até achar essência da água para alimentá-la. Assim também nós, arraigados em Cristo, nós temos que cada dia em Cristo ter a essência de Cristo. Paulo, aqui, o apóstolo Paulo, no seu pedido é diferente. O pedido de Paulo aqui para a igreja de Colossos, ele diz assim, era até diferente para alguns. Isso é, para os heregéticos da época, aos homens heréticos que desviavam a fé de alguns e que ensinavam que não devem acreditar. É igual os que hoje... Ei, você não pode ser pobre não. Tu és rico, tu tem que ser rico. Porque tu é filho de Deus. Então, o mundo seria só de rico e não de pobre. Eles ensinam a mudança da vida que está relacionada em deixar de ser pobre e ser empresário. Não, tu tem que ser agora empresário. Ei, tu não tem que ser servo não. Ei, tu tem condição de ser empresário. Toma aí, toma posse aí da propriedade, do carro. A chave do carro está na tua mão agora aí. Creia que ele já está na garagem. Mas aí, o profeta Sofonias, ele diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Disse o profeta Sofonias no capítulo 3, de número 12. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filhos de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então, Paulo orientou a igreja, aí no versículo 8 de Colossenses, Paulo orientou a igreja, foi assim, dessa forma. No versículo 8,
Ele falou, tende cuidado para que ninguém vos engane, faça presa sua. E Pedro diz, olha, tome cuidado, porque eles farão comércio de vós. Então o antídoto nós temos. Agora, se você... Eu mesmo não quis se vacinar contra o Covid. Só se for algo muito, 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 muito obrigatório. Que vai vir mais vacinas aí, obrigando o povo a se vacinar. Porque os senhores do mundo, da nova ordem mundial, já têm os seus propósitos. Mas nós que somos menina dos olhos de Deus, vamos se deixar ser dirigido por Deus. Observe bem. Paulo orientou a igreja de Colossos, orando para eles serem, não era enriquecido de ter dólar, euro, ien, ouro, diamante, rubi, esmeralda. Não foi isso que Paulo orientou a igreja não, meus amados. Paulo orientou a igreja para que eles fossem enriquecidos da plenitude do entendimento, que poucos não querem entender e se deixam se levar por heresias. Então, quando se fala de pleno, significa completo, cheio. Quando fala de cheio, nós vemos a palavra de Deus aí em Filipenses, capítulo de número... Filipenses 1, a palavra de Deus está aqui. 1, versículo de número 11. A carta de Paulo aos Filipenses, versículo 11, diz assim. Minha Bíblia está tão desgastada, mas eu me deixo que ela se desgaste comigo. Olha, para que aproveis as coisas excelentes e para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, meu Jesus, e que são por Jesus Cristo para a glória e louvor, cheios de fruto de justiça. Paulo, na carta aos Romanos, aos irmãos que estavam ali em Roma, no capítulo 15, ele diz assim para a igreja. Eu vou ler o 12. E outra vez, diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de... Agora, esse o encher, ali era fruto de justiça. Agora, o encher agora, esse que Paulo pede e fala para a igreja sempre, que nós não ouvimos muitas denominações ensinar, que é para encher agora de gozo e paz e em crença, para que agora abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olhe bem, isso Paulo, nesse pleno entendimento, ou plenitude do entendimento, esse pleno significa completo, cheio. Plenitude significa perfeito. Quando se fala de plenitude, aí fala de perfeição, a qual Deus, quando falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Mas antes ele falou, Abraão, sede perfeito. O ser perfeito na pessoa do nosso Deus, a perfeição
que nós estávamos imperfeitos. A partir do momento agora que estamos em Cristo Jesus, nós passamos agora a ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Quando damos lugar, nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então observe bem, você nunca vai encontrar ninguém 100% na igreja não, porque o Espírito Santo ainda está me aperfeiçoando e quer te aperfeiçoar. Disse o Senhor, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele vem aqui no capítulo de número 17, e diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Senhor teu Deus, Abraão, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sede perfeito. Essa plenitude significa perfeição, ser perfeito. E para o cristão, ele receber essa plenitude do entendimento, é deixar-se modelar pelo Espírito Santo para atingir a perfeição. E quando estiver completo, como uma espiga de milho cheia dos seus grãos, que aí vem o dono da lavoura e recolhe, assim Deus vai te recolher quando você estiver perfeito, completo. Agora, não cheio de dúvida, incerteza, não. Quando Paulo falou aí na carta aos Colossos, aí no capítulo aí que nós estamos aqui apoiados, ele diz assim também, olhe bem, nessa plenitude do entendimento, ele fala aí no capítulo de número 4 e verso 12, ele diz assim a palavra de Deus, saudai-vos a Epáfras, que é um dos nossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Isso Paulo ali aos irmãos colossenses. E quando fala agora aqui de compreensão, os mistérios de Deus em Cristo. Jesus é a revelação perfeita. Aí, guardar o mistério da fé em uma pura consciência. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, para o seu amado companheiro Timóteo, ele diz assim aí no versículo 3, versículo 9, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Faze conhecidos os mistérios do Evangelho. Fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, Paulo aí na carta aos Efésios, ele fala aí o versículo de número 19, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O embaixador, ele está em outro país, para resolver os problemas daqueles que são seus compatriotas. E Paulo falando que ele era embaixador em cadeias.
Por que em cadeias? Porque precisa quebrar as cadeias, as prisões, as correntes, abrir essas cadeias e libertar os que estão cativos, presos pelo opressor, pelo demônio ou pelos demônios que hoje habitam no ser humano. Então, fazer conhecido o mistério do Evangelho e ser zelador dos mistérios do nosso Salvador. Quando fala em ser zelador, Paulo falando aos Coríntios, aí no capítulo de número 4, ele diz assim: que os homens vos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer que os dispenseiros, que cada um se ache fiel, zelador dos mistérios de Cristo. Fica essa palavra, que ela traga edificação, que você saiba usar o antídoto ou o antídoto nas horas que estiver contaminado com vírus. E esse vírus é mortal, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O antídoto está aí, para você aplicar ele e ter vida eterna. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.